Ao realizar uma pesquisa científica, inevitavelmente passamos por um processo, por um ciclo, conhecido como ciclo da ciência. Como o nome indica, essa é uma forma de representar a ciência como um processo contínuo. Nessa aula, vou levá-los através desse processo. Se olharmos para o ciclo da ciência com mais atenção, podemos ver que ele é composto por quatro processos que conectam os quatro principais componentes da pesquisa científica. Os quatro processos são dedução, operacionalização e investigação, coleta de dados e observação e indução. Os quatro componentes principais são, por sua vez, teorias e leis, previsões e conjunções, mundo, realidade e fatos e dados. Deixe-me começar caminhando nesse ciclo pelas teorias e leis. O que queremos dizer com teorias e leis? Pode ser leis e podem ser leis e teorias naturais, como a primeira lei de Newton ou a teoria da relatividade, mas também pode ser uma teoria comportamental, basicamente tudo o que se sabe sobre um determinado fenômeno, como conceitos, princípios, ideias, afirmações, tudo reunido por outros cientistas antes de você. Esteja ciente de que em diferentes campos essas teorias assumem formas diferentes. As teorias podem ser exatas e precisas nas ciências naturais, mas nas ciências sociais é comum haver teorias concorrentes e até perspectivas e insights variados sobre o mesmo tópico. E isso é importante perceber. Afinal, você pode realizar pesquisas multidisciplinares ou mesmo interdisciplinares. Essas teorias e leis formam a estrutura para a sua pesquisa. Quando você realiza uma pesquisa científica, você visa adicionar ao corpo de conhecimento algo. O que geralmente acontece é que você faz uma nova previsão com base em uma determinada teoria ou combinações de várias teorias. Esse processo de fazer previsões por meio do raciocínio lógico é chamado de dedução e é o oposto da indução. E calma, eu já falarei sobre isso. O próximo passo é que nós, como cientistas, devemos começar a investigar. Para testar nossa previsão, devemos pensar em como operacionalizar isso de maneira exata. Devemos nos perguntar o seguinte: primeiro, que tipo de investigação é mais adequada ou viável? Ou, será que a minha investigação pode ser repetida ou reproduzida por outros pesquisadores? É o que eu chamo de repetibilidade. Essa é uma característica importante, muitas vezes negligenciada na pesquisa. Para que as pessoas aceitem seus resultados relatados, outros cientistas devem ser capazes de verificar e até realizar uma dupla verificação das suas descobertas. O seu estudo é muitas vezes uma amostra, modelo ou simulação da realidade. É importante que amostras, modelos e simulações sejam uma boa representação da realidade. No entanto, ao mesmo tempo, você também deve fazer concessões. Você nunca será capaz de testar tudo e todos. Nem o seu modelo de realidade será uma combinação perfeita. Portanto, é importante que você também relate essas limitações do seu estudo ou experimento, bem como as concessões e escolhas que fez na tomada de decisão na fase de desenho metodológico da sua pesquisa, para que outros cientistas possam acompanhar, reproduzir e avançar a partir dos seus resultados. Agora que você projetou o seu estudo,
ou experimento, você começa a sua coleta de dados. Esse processo pode ter muitas formas e formatos diferentes. Isso pode incluir medições como o estresse de falha ou peso, mas também medições que são mais difíceis de aferir objetivamente, como, por exemplo, como os pilotos de aeronaves comerciais internacionais, por exemplo, lidam com sua carga de trabalho no cockpit. Isso pode variar dependendo do piloto, da hora do dia, mas também de como você mede essa carga de trabalho. A autopercepção dos pilotos, a observação feitas por você ou por outras pessoas. Nessa fase, você registra todas as observações e deve ter muito cuidado para não adicionar julgamentos a essa fase se quiser que sua pesquisa permaneça o mais objetiva possível. Além disso, esteja ciente de que você sempre será um tanto subjetivo ou subjetiva, mesmo no papel de cientista. Cada cientista vê a sua pesquisa e a maneira como a faz através das suas próprias lentes, formadas por seu conhecimento, experiência e crenças. Não existem fatos nus ou objetivos. Vou repetir: não existe verdade nua e crua, nem fatos puros. Isso é bobagem. A última etapa é analisar os seus dados e induzir conclusões que possam levar a novos insights, teorias e leis. E é assim que a ciência fecha o círculo e o seu ciclo. No final, todas as teorias e leis, em um ponto no tempo, foram induzidas a partir de observações. No entanto, o processo de indução é bem mais fácil de dizer do que fazer. A indução é um processo muito mais complicado do que a dedução. Generalizar suas descobertas é muito mais difícil e, na vida real, geralmente não é possível com os dados limitados, com a amostra que você possui. Um exemplo famoso e frequentemente utilizado de indução incorreta é a imagem de uma aeronave vista de cima e de lado. Essa imagem ilustra o trabalho de Abraham Wald. Abraham Wald era um estatístico da Universidade da Colômbia, que, com o apoio do Exército e Força Aérea dos Estados Unidos, mapeou e plotou todos os buracos de bala no retorno de aviões bombardeiros após um ataque aéreo durante a Grande Guerra. Dessa maneira, nessa ilustração, os pontos de balas estão marcados em vermelho, ou seja, onde o avião foi atingido, ou os aviões que retornaram foram atingidos. Esse estudo original veio a público décadas mais tarde, no final do século XX, quando vários documentos secretos das operações e estudos do Exército nos Estados Unidos tiveram seu prazo de sigilo encerrado. E eu vou deixar o link aqui na descrição da aula. A partir desses dados, o Tio Sam, ou seja, os militares dos Estados Unidos na época do estudo, induziram que todas as áreas atingidas por balas, marcadas em vermelho, na imagem, deveriam ser reforçadas, uma vez que foram continuamente alvejadas por balas inimigas. Esse reforço na fuselagem serviria para aumentar a capacidade de sobrevivência, segundo os especialistas militares. No entanto, Wald observou que a conclusão, aliás, pseudo-conclusão, era baseada apenas em aeronaves que sobreviveram à missão. Portanto, havia um viés, já que os dados foram obtidos apenas a partir das aeronaves que não foram abatidas pelas mesmas balas inimigas. Ele sentiu que uma conclusão oposta poderia ser induzida a partir dos mesmos dados, ou seja, que as áreas com buracos de balas eram as áreas
onde o bombardeiro poderia realmente sofrer danos e, mesmo assim, continuar voando e retornar ao quartel-general aliado, e que todas as áreas sem buracos de bala deveriam ser reforçadas. Ele acreditava, a partir da sua pesquisa, que essas provavelmente eram as áreas que, quando atingidas, fariam o avião cair. Portanto, é muito importante olhar criticamente para os seus dados e sua análise dos dados, explorando e avaliando se a sua indução e conclusões mais gerais são justificadas e apoiadas pelos dados, suposições e análises corretas. Isso me lembra também o que falamos sobre verdade nua e crua. Lembram-se? Não existe verdade absoluta, nem fato puro. Tudo tem alguma carga de influência de nós mesmos, do meio ou do próprio fato em si. E, nesse ponto, recorro ao grande escritor e dramaturgo Oscar Wilde, que escreveu em uma das suas obras, aspas, a verdade raramente é pura e nunca é simples, fecha aspas. Trata-se de uma citação que é parte de um diálogo da peça de teatro A Importância de Ser Prudente, em tradução livre para a língua portuguesa, que cabe bem nesse momento. Uma descrição do ciclo da ciência é muitas vezes reduzida a um formato linear, mais prático, do método científico. E vocês encontram esse fluxo linear em diversos livros de metodologia científica, o que não é ruim, mas também não é tão bom assim, pois trata-se de uma simplificação para fins práticos, que muitas vezes é levada ao pé da letra, ou seja, é empregada literalmente, o que acaba por gerar pesquisas superficiais e de baixo ou nenhum impacto real. Essa representação mais linear da pesquisa argumenta que, a partir de uma observação, alguém se faz uma pergunta e, a partir disso, uma hipótese é formada. Uma hipótese nada mais é do que uma explicação ou insight específico que pode ser testado com base em um conhecimento científico. Com base nisso, selecionamos e projetamos um experimento. Realizamos então o experimento e coletamos os dados. Agora, pode ser que a experiência não funcione imediatamente e você precise tirar os bugs do seu desenho de pesquisa e reprojetar a sua experiência antes de poder coletar dados válidos e viáveis. Mas, uma vez que o desenho do experimento esteja funcional e os dados coletados são viáveis, eles poderão então ser analisados. Com base nos resultados, a hipótese é então aceita ou rejeitada. Se a hipótese for aceita, podemos tirar conclusões e relatar nossa descoberta. Se a hipótese for rejeitada, pode ser necessário que precisemos propor uma nova hipótese, ou pelo menos relatar nossa rejeição da hipótese na nossa pesquisa. Agora, importante, é um mito persistente que apenas pesquisas bem-sucedidas devem ser comunicadas. Isso não é verdade. A rejeição de uma hipótese também é uma resposta científica perfeitamente boa, que agrega valor ao corpo geral de conhecimento do assunto. E sobre isso eu vou deixar também uma referência aqui na descrição para quem quiser se aprofundar, que é uma pesquisa que eu mesmo realizei anos atrás, que justamente rejeitou uma hipótese, mas é uma pesquisa válida e citada na literatura. Agora, isso é na academia, mas e na indústria? Será que o ciclo ou o processo de desenvolvimento de pesquisa é tão diferente assim?
Na indústria e em todos os tipos de empresas, também estamos frequentemente criando ou projetando coisas. E ao projetar, costumamos falar sobre o uso do ciclo de design ou mesmo ciclo de engenharia. O ciclo de design, assim como o ciclo da ciência, também é representado como um fluxo de etapas. E se você prestar atenção, verá que não é realmente um processo cíclico e fechado. No ciclo de design típico, que pode ser usado tanto para produtos quanto para serviços, ou numa combinação entre ambos, temos algumas etapas como um looping ao final, que nada mais é do que a retroalimentação, debug, que vimos no ciclo do método científico, para refinarmos o desenho de pesquisa ou experimentação e a coleta de dados em si. Nesse método de design, começamos com a pergunta, com a identificação e definição do problema. Partimos então para a fase de imaginar, do brainstorm de soluções com pesquisa e oportunidades de ideias. Seguimos então para o plano, que é a seleção e esboços, para então irmos para a criação, que nada mais é do que fazer um modelo ou um protótipo, para então testarmos, ou seja, coletando os dados e avaliando a solução, que nos permitirá melhorar nessa etapa, tá? De maneira a otimizar o projeto, redesenhando a solução planejada e executando um novo loop de processo, até termos a solução otimizada dentro das nossas restrições de tempo, dinheiro, pessoal e resultado esperado, para, enfim, compartilharmos e comunicarmos os resultados e learnings. Portanto, percebemos que esse ciclo de design não é tão diferente assim do ciclo do método científico. E com a NASA, que é a Agência Espacial dos Estados Unidos, não é diferente. A NASA atualizou seu ciclo de design de projetos de engenharia, batizando-o de ciclo de engenharia para um modelo também com alguma retroalimentação, um looping, no qual o ciclo de construção, teste, avaliação e otimização forma um loop, com as outras partes lineares do processo de desenvolvimento e pesquisa. E se olharmos para isso de uma maneira mais linear e desenvolvêssemos um método de pesquisa semelhante ao método científico, obteríamos o seguinte processo, que não é tão diferente assim do método científico. No método de engenharia da NASA, você pode ver que a pesquisa ainda desempenha um papel importante. No nosso método, vamos da identificação do problema ou oportunidade à pesquisa mais profunda, revisão da literatura, por exemplo, mas também analisando dados para encontrar e delinear o problema, para especificar requisitos e brainstorm, a partir das quais desenvolvemos diferentes soluções, das quais se escolhe um design final e depois se desenvolve um modelo aplicado ou protótipo. O modelo ou protótipo é então testado e avaliado e entra novamente no método científico. E como toda pesquisa, a solução é então compartilhada e disseminada. Portanto, o mito de que a indústria e as empresas não fazem pesquisa e desenvolvimento, ou ainda que não fazem com base científica, como vimos, é falso. Os ciclos de desenvolvimento na indústria, em particular os ciclos de desenvolvimento de design, de engenharia, são muito parecidos ao próprio ciclo da ciência e ao método científico. Obrigado e até a próxima.